students, how are you? Hoje o nosso assunto é Present Perfect, um tempo verbal que, apesar do nome Present Perfect, tem a ver com o passado, mas é muito importante que vocês entendam a relação deste nome Present com o passado, porque é justamente aí que reside toda a questão referente a esse tempo verbal. Um tempo verbal que não existe em português e que por causa disso muitas vezes se torna um pouquinho complicado a gente entender. Mas vocês vão ver que não é tão complicado assim. Então, por que usar o nome de Present Perfect para um tempo verbal passado? Pelo seguinte, é um tempo verbal que faz uma relação entre presente e passado. Como assim? Eu já vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que determinada situação começou há um tempo atrás, ou seja, no passado, mas essa situação persiste até hoje. Então, é uma justificativa para o uso de Present Perfect como tempo verbal. Uma outra situação onde o Present Perfect é usado é quando o tempo em que algo aconteceu não é importante. Ou seja, você sabe que algo já aconteceu, porém não precisa mencionar quando isso aconteceu, porque o tempo não importa. O que importa é o fato em si. O que importa é esse ato, essa situação ter ocorrido. Então, nós vamos colocar aqui tempo indeterminado. E a terceira situação onde o Present Perfect é usado é quando eu uso advérbios de tempo. Então, advérbios de tempo são algumas palavras relacionadas a tempo, obviamente, como, por exemplo, na língua portuguesa, já, algo que já aconteceu, ou ainda, que ainda não aconteceu, ou até mesmo ultimamente, recentemente, palavras que têm a ver com o tempo. Quando a gente usa esses advérbios de tempo, a gente prefere o uso do Present Perfect para expressar determinada situação. Então vamos ao primeiro exemplo com relação entre presente e passado. Vou colocar aqui para vocês uma situação real. Eu vim para Mangueirinha em 2008, então eu posso dizer que lá em 2008 eu morava aqui e hoje eu continuo morando aqui, ou seja, esse período se estendeu por 2008, 2009, 2010 e assim por diante até chegarmos neste momento de 2020. Então olha como é que eu vou montar essa frase. I have lived in Mangueirinha for 12 years. I have lived in Mangueirinha for 12 years. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu morava em Mangueirinha há 12 anos atrás e eu continuo morando, ou seja, essa relação que existe entre o passado e o presente. A segunda situação trata-se de tempo indeterminado. Então, vamos usar o seguinte exemplo. You have been to the US twice. You have been to the US twice. Significa o quê? Você esteve nos Estados Unidos 2 vezes. Então,
embora nós tenhamos essa informação de 2 vezes, nós não sabemos quando isso aconteceu. Se foi ano passado, se foi no início deste ano, se foi há 10 anos atrás. Por quê? Porque neste momento, nesta situação, não importa e não interessa eu saber quando o ato aconteceu, e sim se ele aconteceu ou não. Então, uma situação de tempo indeterminado. Sabemos que ocorreu, mas não sabemos quando. Justificativa para uso de present perfect com essa característica de tempo indeterminado. E por último, a situação é advérbios de tempo. Na verdade, nesse primeiro exemplo que eu já dei aqui, aparece um advérbio de tempo, o que já justificaria por si só o uso do present perfect. O advérbio de tempo que foi usado aqui, for. Então, for é um advérbio de tempo que significa há tanto tempo, há tantos anos ou por tantos anos. Outro advérbio de tempo muito conhecido é since. Since significa desde, por isso é muito comum em alguns estabelecimentos comerciais, logo abaixo do nome ou da marca, aparecer since tal ano, desde tal ano, ou seja, aquele estabelecimento está ali, está presente, está funcionando há tantos anos, desde tal data. Então, for e since, vamos ver outros. Just. Just é algo que acabou de acontecer, algo recente. Então, por exemplo, eu acabei de chegar, ela acabou de me ligar. Already. Already, que significa já, algo que já aconteceu, que já foi finalizado. Yet, o yet tem uma característica bem particular, porque ele pode significar já ou ainda. Então, na pergunta, ele significa já. Você, filho, já lavou a louça? Son, have you done the dishes yet? Então, esse yet tem o sentido de já, quando a gente traduz para o português. E se meu filho me responde, no, mom, not yet. Não, mãe, ainda não. Então, no caso de uma resposta negativa, o yet tem o sentido de ainda. Outro advérbio de tempo muito comum é o never, que acredito que vocês conheçam, que significa nunca. Ever, que é um advérbio de tempo geralmente utilizado nas perguntas para questionar se você alguma vez na vida já fez determinada coisa, já participou de alguma determinada situação. Então ele dá esse sentido de alguma vez na sua vida. Nós temos ainda expressões como lately e recently. Ultimamente e recentemente. Então são vários advérbios de tempo e eu vou escolher um então para montar uma frase para vocês. My mom has just called me. A minha mãe acabou de me ligar, acabou de me telefonar. Eu usei o advérbio de tempo just. Nesses exemplos que foram dados aqui, aqui e aqui, nós podemos perceber uma característica comum que caracteriza o tempo verbal present perfect, que é o seguinte: a presença de have mais particípio do verbo. Have mais particípio do verbo. E aqui, has mais particípio do verbo. Tá? O que é particípio do verbo? É a terceira coluna. Nós temos o verbo em sua forma original, também chamada de base form, o
o passado simples do verbo, aquele dos verbos regulares e irregulares, e nós temos a terceira coluna, chamada de particípio ou past participle. Essa terceira coluna tem a seguinte característica: quando os verbos forem regulares, eles permanecem igual ao verbo no passado simples. E quando eles forem irregulares, alguns permanecem iguais ao passado simples e outros mudam também. Então, é aquela velha história, precisa decorar, mas de preferência utilizar esses verbos para que haja a memorização. Quando a gente usa alguma coisa, aquilo com o tempo se torna automático para nós. Então, mas essa é a característica. Reparem que esse have aqui não tem nada a ver com o verbo ter, tá? O verbo have, sim, realmente significa ter, mas nesse caso do present perfect, ele faz o papel de verbo auxiliar, tá? Compõe a estrutura do present perfect. Então, eu tenho have mais participio de verbo, aqui é um verbo regular, reparem no ed no final. Have mais participio de verbo, participio do verbo be, então é been, um verbo irregular. E por último, eu tenho has mais participio de verbo, ou seja, um verbo regular aqui, terminado em ed. Eles estão assim separados apenas pelo uso do advérbio de tempo, porque o just tem essa característica de estar ali no meio das duas palavras. Por que aqui eu usei has e não have? Porque my mom equivale ao pronome she. Então, quando o sujeito for he, she ou it, eu uso has ao invés de have. Eu vou apagar essas anotações para falar um pouco mais sobre a estrutura do present perfect para vocês. Então, alunos, vamos pegar o seguinte exemplo. They have already eaten. Eles já comeram. Eu usei present perfect e isso é visível quando aparece have mais particípio de verbo. O verbo aqui no caso é eat. E o particípio de eat, eaten. E esse uso do present perfect então se justifica pelo advérbio de tempo already. Já que o have faz papel de verbo auxiliar, que vocês já conhecem de outros tempos verbais, nós temos o do, o does, o did. No verbo to be é ele mesmo que faz papel de auxiliar. E no present perfect é o have que faz papel de auxiliar. Então, como que eu vou fazer para negar essa frase, para dizer que eles não comeram? Eu vou colocar o not aqui. Posso também juntar have com not, formando haven't. Vejam que nesse caso é necessária mais uma adaptação na minha frase. Na afirmação eu estou dizendo they have already eaten. Eles já comeram. Quando eu coloco essa frase na negativa, seria algo como eles não comeram ou eles não comeram ainda. Então vejam que o already não faz mais sentido se essa frase estiver no negativo, porque already só serve para afirmações. O que serve para negações? Yet. Então, transformando essa frase em uma negativa, they haven't eaten yet. O yet tem essa característica de nas frases negativas sempre aparecer no final, tá? Então, eles não comeram ainda. Seja na afirmação ou na negação, eu tenho uma justificativa para o uso do present perfect por causa dos advérbios de tempo, nesses casos aqui.
tá? Vamos pegar um outro exemplo. She has come back from India. Vejam que nesse caso eu não tenho nenhum advérbio de tempo para justificar o uso do present perfect. Então, por que eu usei o present perfect nesse caso? Bom, por causa do tempo indeterminado. Então, eu estou dizendo que ela voltou da Índia, mas não estou dizendo quando isso aconteceu, porque nessa situação não me interessa ou não me importa quando isso aconteceu. Então, pode ter acontecido ontem, pode ter acontecido há 10 anos atrás. Como eu não menciono quando, eu posso usar então o present perfect. Has come. Por que eu usei has e não have, como aqui em cima? Porque o meu sujeito é she. Então, sendo she, ou he, ou it, o verbo auxiliar é has. Come é particípio de come, então o verbo vir do inglês é come, passado simples came com A, um verbo irregular, e o particípio, ou seja, a terceira coluna é come também. Então, she has come back from India. Para dizer que não, como nós fizemos aqui em cima, eu vou acrescentar o not no verbo auxiliar. Então, she hasn't come back from India. E como que eu faço para fazer perguntas? Eu coloco o verbo auxiliar na frente do sujeito, como já é um padrão da língua inglesa. Então, a minha pergunta ficaria: Has she come back from India? Has she come back from India? Ela voltou da Índia. Vejam que eu não estou perguntando quando e provavelmente nessa situação a pessoa não precisa saber quando aconteceu. Apenas quer saber se ela, o nosso sujeito, voltou da Índia ou não. Algo muito importante, quando a data, o tempo é mencionado, por exemplo, ela voltou da Índia ontem, ela voltou da Índia na semana passada, no ano passado, em 1995. Ou seja, o tempo apareceu, a data apareceu, dando a entender que aquela ação já foi concluída. Eu não posso usar o present perfect. Daí eu uso simple past, aquele do did e dos verbos regulares e irregulares. Então, quando a ação já foi concluída, foi finalizada, simple past. Quando o tempo é indeterminado, há uso de advérbios de tempo ou relação do passado com o presente, present perfect. Qualquer dúvida, alunos, entrem em contato. Goodbye, see you!